Prosseguindo na lição 3 da Arqueologia do Mundo Bíblico 2, vamos ao número 1 do capítulo 4, Arqueologia e os Patriarcas. O número 1 é o nascimento de Abraão. Bom, nós já vimos pela cronologia bíblica que Abraão nasceu próximo do ano 2052 a.C. Eu coloquei no material didático para vocês, Gênesis 11, 26. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Nesse caso não vou ler Terá, né? Sem acento, Tera. Tera gerou Abraão próximo do ano 2052 a.C., cerca de 292 após o dilúvio, 292 anos após o dilúvio e 192 anos após a Torre de Babel. Bom, eu quis citar essas datas para vocês poderem ver que Abraão viveu cerca de 2 séculos, e 2 séculos depois da Torre de Babel, muita coisa se passou, né? Infelizmente, a corrupção tomou conta dos descendentes de Sem, e eles já estavam vivendo como viviam os povos anteriores ao dilúvio. Eu coloquei para vocês também uma citação de Flávio Joséfo. Ele diz: Naor teve Terá, pai de Abraão, que assim foi o 10º desde Noé, e nasceu 292 anos após o dilúvio. Tá bom? Então, mostrei para vocês também que essa contagem, claro, ela não é minha, não fui eu que criei essa contagem. Essa é a contagem bíblica como os judeus faziam. E Flávio Joséfo, então, cita, né, que Abraão nasceu 292 anos após o dilúvio. Número 2, eu falo agora da morte de Noé. Em Gênesis capítulo 7, versículo 6, diz: E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E em Gênesis 9, 29 diz: E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Ou seja, Noé viveu mais ou menos 350 anos depois do dilúvio, ok? O dilúvio veio quando ele tinha 600 anos e ele viveu até 950 anos. Então, por isso eu disse ali, Noé morreu no ano 1994 a.C. Ou seja, Abraão pode ter convivido com Noé. Quando Noé morreu, Abraão seria novo. Sempre lembrando que essas datas são aproximadas, ok? Quando Abraão é chamado para sair da terra de Canaã, Noé já tinha morrido. Sair para a terra de Canaã, desculpa, Noé já tinha morrido. Mas ele morreu, olha, em 1994, se nós fôssemos considerar, por exemplo, em número redondo, que ele tivesse morrido no ano 2000 a.C., Abraão teria 52 anos. Então, somando esses 6 anos, Abraão, então, ele tinha 58 anos, cerca de 58 anos, quando Noé morreu. Então, é bem provável que Abraão tenha convivido com Noé, tá certo? É bem provável que Abraão tenha convivido com Noé e que Abraão tenha aprendido alguma coisa do temor a Deus com Noé. Agora, infelizmente, segundo a história judaica, o pai de Abraão, ele tornou-se idólatra, né? Ok? Até Josué confirma quando ele diz que os nossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, serviram a outros deuses quando eles habitavam da além do dilúvio, quando eles habitavam da além do rio, ou seja, que seria o rio Nilo, ok?
Deixa eu ver se eu acho essa referência aqui, ó, para vocês. Nossos pais. Josué capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel, da além do rio, antigamente habitaram vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Por esse versículo, alguns até consideram que Abraão também teria servido a outros deuses, né? Mas pode ser a referência a Tera e a Naor, que pelo menos a história judaica diz que Abraão nunca serviu a outros deuses. Bom, então ainda falando sobre a morte de Noé, eu comento. Noé morreu 350 anos depois do dilúvio, logo no ano 1994 a.C. Como Abraão nasceu próximo do ano 2052 a.C. e Noé morreu no ano 1994, concluímos que Abraão pode ter convivido com Noé por até 58 anos. Com a morte de Noé, 17 anos antes da chamada de Abraão, percebemos que o número de homens tementes a Deus estava bem reduzido. A região da Mesopotâmia estava contaminada pela doutrina da Babilônia, organizada por Semíramis e Nimrod. Bom, a Bíblia não comenta nada sobre Noé, mas é claro que Noé certamente não estava entre esses que se desviaram, né? Nem Noé, nem seu filho Sem, porque seu filho Sem, nós veremos mais à frente que a Bíblia diz que ele ainda está vivo quando Abraão é chamado. Número 3, a saída de Tera e Abraão de Ur dos Caldeus. Em algum momento, um tempo não definido, Tera saiu de Ur dos Caldeus e habitou em Harã. Veja, Gênesis 11:31. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. Pois bem, nesse momento, o texto do Antigo Testamento informa que a saída de Ur dos Caldeus teria sido uma decisão de Tera, né? Ou seja, ele ainda estava vivo, ok? Então ele sai dali e leva o seu filho. Pode ser que Abraão tenha recebido o chamado e Tera decidiu, né? Então eu vou te acompanhar. Nós veremos mais à frente que Estevão aqui vai nos dar um detalhe de Deus falando com Abraão em Ur dos Caldeus, porque nesse momento o Antigo Testamento só informa que Tera saiu da terra de Ur dos Caldeus com seu filho Abraão e Aló, filho de Harã, filho de seu filho. O comentário prossegue. A Bíblia informa a idade de Abraão quando parte de Harã para Canaã. Não informa a idade ao partir de Ur para Harã, ou seja, com quantos anos Abraão saiu de Harã? A Bíblia informa, nós vamos ver no próximo tópico, 75 anos, quando ele sai de Harã para Canaã. Mas quando ele sai de Ur dos Caldeus para Harã, nós não sabemos a idade dele, qual era a idade dele quando isso aconteceu. O item 4 aí no material didático diz: chamada de Abraão em Harã. Ou seja, então primeiro teve, vamos dizer, a saída de Tera e seus filhos, né, de Ur dos Caldeus, e foram habitar em Harã. E estando eles em Harã,
nós lemos Gênesis capítulo 11, né? Agora, em Gênesis capítulo 12, ele já trata de Abraão em Harã. Quando você lê Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, Yahvé disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Nesse momento, Abraão está em Harã. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, repetindo, como eu falei para vocês, eu não tenho como dar a idade de Abraão quando ele saiu de Ur dos Caldeus e veio habitar em Harã. Só temos a idade quando ele saiu de Harã para habitar em Canaã. Bom, então, por isso eu não coloquei no tópico anterior a idade dele, mas nesse tópico 4, nós temos Gênesis 12, 4, que diz que ele tinha 75 anos de idade. Então, a chamada de Abraão, seguindo aquela cronologia, como Abraão nasceu 2052 anos antes de Cristo, se nós tirarmos 75 anos, nós chegamos ao ano de 1977, ok? Então, Abraão saiu de Harã cerca de 1977 a.C. Por que isso é interessante? O êxodo, ele ocorre entre os anos 1400 e 1500. Ele ocorre ali próximo do ano 1446, essa é uma data aproximada. Fala 1450 para ficar em números redondos, né? Ok? Então, se nós considerarmos 1450, nós temos aqui cerca de 500 anos, 520 e poucos anos depois de Abraão, os israelitas estão saindo da escravidão no Egito. O comentário diz: Abraão foi chamado aos 75 anos, logo foi chamado próximo do ano 1977 a.C., e cerca de 367 anos depois do dilúvio, e 217 anos depois da Torre de Babel. Então, como eu disse para vocês, essa rebelião em 200 anos, ela criou um problema sério naquela região, um problema de idolatria, tá ok? E o comentário prossegue: quase 300 anos se passaram e percebemos que a Mesopotâmia, onde viviam os filhos de Sem, estava totalmente corrompida. Seguiam a idolatria da Babilônia, de Nimrod e Semíramis. Deus tira Abraão de entre os semitas, que seriam os tementes a Deus, né? Pelo menos a descendência temente a Deus, estava corrompida, mas assim ela é chamada. E o leva para viver entre os cananeus, que eram descendentes de Canaã, que junto com seu pai Cã foram amaldiçoados por Noé. Ok? Então é interessante observar que Deus tira Abraão do meio daquele povo que seria chamado o povo temente a Deus, para levá-lo para habitar entre os amaldiçoados. E se a religião de Nimrod estava dominando a Mesopotâmia, ela dominava ainda mais Canaã. Isso a história vai mostrar, a história da religião dos cananeus. Eles seguiram a religião de Nimrod, a religião da idolatria. Então, por que Deus fez isso? Não parece trocar 6 por meia dúzia? Mas é diferente quando você está, por exemplo, está habitando no meio de parentes que são idólatras. E esses parentes vão conviver com seus filhos e com seus netos. E aí corre risco de uma influência nesses parentes. Já Deus levando Abraão para uma terra distante, uma terra estranha, ele não teria esse convívio com os habitantes daquela terra. Até houve tentativas, né, de convívio com os habitantes daquela terra. Eu sempre comento um caso muito importante,
em Gênesis 34, quando Diná foi deflorada, aconteceu que o rei daquela cidade, ele veio e fez uma proposta a Abraão, a Jacó, né, que ele entregasse a sua filha, era a única filha de Jacó, né, ok? E ele fez uma proposta terrível. Ele disse para o seguinte, no versículo 9, Êxodo 34, versículo 9: aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas filhas para vós. Ou seja, os cananeus, eles eram pagãos, era um espiritismo, e ele propôs que os israelitas, no caso as 12 tribos que ali estavam, que eles se juntassem. Aquilo seria a destruição dos descendentes de Abraão. Muitas pessoas condenam Simeão e Levi por aquela atitude, mas a atitude de Simeão e Levi, eu digo que salvou os descendentes de Jacó, porque se eles se misturassem com os cananeus, como estava sendo proposto ali, eles seriam destruídos. A própria Diná, o filho que nascesse dela, poderia ser sacrificado a Moloque normalmente. Então, essa decisão de Deus de tirar Abraão da sua parentela, então tinha uma explicação. Qual era a explicação? A influência que os parentes podem ter entre os familiares de Abraão. Os filhos de Abraão iriam conviver com primos idólatras, e depois os netos de Abraão também com idólatras, e acaba que, infelizmente, o erro ele atrai as pessoas de uma maneira muito forte. Bom, aqui eu comento uma questão bem interessante sobre se Abraão saiu de Harã com Terá ainda vivo ou se Terá já estava morto, tá ok? Então eu coloquei aí um ponto onde está escrito: Terá viveu 205 anos. Gênesis 11, 32. E foram todos os dias de Tera 205 anos. E morreu Tera em Harã. Ou seja, se Tera viveu 205 anos, e aí eu disse para vocês, Abraão, ele tendo nascido quando Tera tinha 70 anos, e depois Abraão saindo de Harã com 75 anos, isso significa que quando Abraão saiu de Harã, Tera tinha 145 anos, ok? E aí eu coloquei uma pergunta no próximo tópico: Abraão saiu de Harã após a morte de seu pai? Aí eu coloquei ali, Atos capítulo 7, versículo 4. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E aí eu comento. Essa afirmação de Estevão parece descrever a sequência da história como relatada no livro de Gênesis. O que eu estou dizendo aqui? Que Estevão estava relatando, olha, depois que o livro de Gênesis relatou a morte de seu pai, então o livro de Gênesis relata a saída de Abraão. Ou seja, Estevão não estaria dizendo que Abraão saiu de lá após a morte de seu pai, porque, como eu mostrei para vocês, pelos cálculos, Abraão saiu de lá quando ele tinha 145 anos de idade. Ou seja, então quando Abraão saiu, Tera ainda estava vivo, né? Considerando que Tera viveu 205 anos de idade. O comentário prossegue. O capítulo 11 termina falando da morte de Tera, e o capítulo 12 inicia falando da partida de Abraão de Harã. É bem provável que Abraão tenha saído de Harã com seu pai ainda vivo. A partir desse ponto da história, iniciamos uma busca para encontrar Israel na arqueologia. Encontrar, porque aí é o nascimento de Abraão, tá ok? O nascimento da nação de Israel. Mas é importante vocês entenderem essa questão
de Abraão ter saído lá de Harã com seu pai ainda vivo ou depois da morte de seu pai. Tudo indica que Abraão saiu de Harã com seu pai ainda vivo, ok? E Estevão, quando diz que ele, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra, Estevão parece descrever que ele saiu de Harã, que o relato da saída de Abraão de Harã, em Gênesis 12, acontece depois do relato da morte de seu pai, que está em Gênesis capítulo 11.